Amado Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite. Ilumina-nos, Senhor, para que aprendamos. Ensina-nos, Senhor, a emitir a luz, a bondade, o amor. Que esse grupo seja envolvido pela tua luz. Que além de nós que estamos aqui nesse grupo, toda a nossa família, por todas as pessoas que estamos mentalizando, receba a luz do divino amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Pode começar, Cristiano. Escola da bênção, sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos reposantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por nos oferecer uma doutrina tão consoladora, que nos ensina
que nos mostra um caminho de amor, um caminho que nós possamos estender as mãos e esquecermos de nós mesmos para socorrer o outro. Pedimos, Jesus, a sua permissão para iniciarmos esse simples culto e estudo da doutrina consolador que o Senhor nos prometeu. Pode colocar, Cristiano. Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando, 2 minutos eu já falo. Progressão dos Espíritos, pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. A gente erra muito quando a gente desconhece, mas muitas de nós conhecemos e continuamos errando. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então, não existe imposição de Deus para que nós nos tornemos bons ou maus. É pela nossa boa vontade. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência, qualquer que os leve mais para um caminho do que para o outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original, ao cederem à tentação, outros existirem. Então, quando nós tomamos consciência de nós mesmos, nós temos o livre-arbítrio para decidirmos se vamos caminhar da direita à esquerda, ou no centro, ou para cima, ou para baixo. O que faz com que nós caiamos, né? Quando nós não resistimos à tentação. E a gente fala assim, a carne é fraca. Não, é o espírito, que ainda precisa passar por mais burilamento para entender que aquilo não vai ser bom para ele. E é isso que nós insistimos, em querer viver mais da matéria do que em espírito. 122. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que sentem felizes por fazê-lo sucumbir. Foi o que se quis simbolizar na figura de Satanás. Então, o que está dizendo aqui? Que quando nós estamos encarnados, não adianta a gente fingir que é bonzinho. Os espíritos imperfeitos nos enxergam dependendo da faixa vibratória que a gente está. Então, esses espíritos nos veem e eles, então, observam quais são as nossas dificuldades, e ali eles nos atacam para nos verem sucumbir. E a espiritualidade permite isto, por quê? Porque eles são os nossos professores, para podermos nos guiar para o caminho correto. Quando nós não resistimos, aí a gente... Aí quando nós não resistimos,
a gente fala, ah, foi Satanás que me provocou, que fez isso comigo. Não. Somos nós mesmos sob a influência desses irmãos, como se diz, ignorantes, mas também sábios, né? Porque eles. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Ela o segue na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os espíritos maus desistem de obsediá-lo. Então, todos nós, dependendo de como nós estamos vivendo, como nós estamos pensando, nós sofremos obsessão de outros espíritos. E quando nós vamos ficar livres desses espíritos que nos obsedam? Quando nós elevarmos o nosso padrão vibratório. E vocês veem, o Chico, que era o Chico Xavier, ele era perseguido. Ele foi humilhado, ganhou tapa na cara, cachorro, tudo, o cachorro seguindo ele, tudo ele viveu. Então, mostra, o que mostrava? Ele estava numa missão missionária. Então, ele mostrou para nós que nós podemos resistir, porque ele deu conta de resistir. Então, cabe a nós fazermos esse burilamento dentro de nós. 124. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Sim, certamente constituem a grande maioria. Quer dizer, que nessa caminhada existem espíritos que já estão mais elevados do que os outros. Então, é como se, vamos colocar uma régua, né? Então, um está acima 2 centímetros do outro, de evolução, o outro está 30. E quanto mais rápido nós compreendermos que nós precisamos evoluir, sermos melhores, pacientes, benevolentes, diminuir dentro de nós a raiva, a mágoa, o ódio, o ciúme, nós estamos evoluindo e aqueles espíritos de níveis mais baixos vão também nos largar. Aí nós vamos, à medida da nossa evolução, nós vamos diminuindo a obsessão, a perseguição desses espíritos em cima de nós. Né? Você pode ver que toda a vida do Chico, a vida do Divaldo, a vida do Gandhi, todas foram de sofrimento. Por que a nossa não pode ser? Até Jesus morreu na cruz. Por que a nossa vida nós temos que ter berço de ouro? Não, nós temos que entender que a vida é esse caminhar. Por isso nós estamos num mundo de expiação e prova, porque esse mundo é o certo para nós. Então vamos trabalhar para nós caminharmos com este mundo para o mundo de regeneração e não mudarmos para outros mundos mais atrasados, né? Porque Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isso: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Se nós fôssemos comandados por Deus, igual a pergunta aqui, ninguém teria se perdido no caminho. Todos nós seríamos anjos, arcanjos. Mas, como todos os seres, todos os espíritos caminham nessa mesma jornada, nós não poderíamos ser diferentes. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá talvez gradações entre os dois extremos? Sim, certamente constitui a grande maioria. Eu repeti, né? Tá bom, não tem importância não. Se repetiu é porque era necessário. Acabou, Cristiano?
Então, vamos começar com as perguntas. Tem alguém? Ruth, boa noite. Cleia, você está com uma mãozinha aí? Deixa eu desligar essa mãozinha sua. Ah, pronto. Tem alguém que gostaria de fazer pergunta? A mãozinha dela voltou, viu, Cristiane? Peraí, deixa eu ver se eu desligo aqui. Pronto. Tem alguém que gostaria de comentar? Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Ou contar uma experiência com relação ao assunto? Porque senão eu vou chamando assim, bonitinho. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Quando você é jovem, né, e é claro que a gente já teve vidas anteriores, tivemos várias experiências, né, e a gente renasce e começa tudo de novo, né? Isso é uma coisa que me bate sempre. Fazer erros graves quando você é adolescente, sem saber da consequência espiritual do que você fez, né? Você acabou fazendo de qualquer jeito. Hoje em dia eu tenho consciência de que certas coisas que eu fiz quando eu era jovem era muito ruim, né? Eu fico pensando, será que eu vou para o umbral? Será que eu vou como diz, para o inferno porque eu fiz isso? Porque dentro do conceito espiritual é muito grave. Mas assim, do conceito religioso, vamos dizer, né? Mas naquela época eu achava que não era, né? E hoje em dia eu sou mais madura e sei que é. E eu fico pensando, me martirizando o porquê que eu fiz, né? E por que eu não tive ensinamento de casa ou, sei lá, que alguém tivesse me ensinado a não fazer certas coisas, entendeu? Eu vou falar essa questão de alguém te ensinar. Você já viu você falar para adolescente ele obedecer? Não, né? Porque ele está com um mundo em explosão. Ele está conhecendo o mundo, acha que é o dono do mundo. Então, é assim, existe gradação. Você não é culpado de uma forma igual, é assim. Errou, é punido. Não, nós erramos, mas temos a condição de melhorar. Então, quando você chegou na sua adolescência, fez atos que agora você já não faz mais, você amadureceu. Então, na sua próxima adolescência, você não vai repetir mais. Tudo que você aprende de verdade, você não repete o mesmo erro. Entende? Por isso que você precisou de passar por essas situações para que você tivesse a consciência de não fazer mais. Então, todo ato ruim, o ato bom ajuda a anulá-lo. Entendeu? Então, é você compreender, você se perdoar, você se entender, que naquela época você ainda não tinha o amadurecimento que você tem hoje. É igual todos nós temos esse problema seu. Porque todos nós, quando olhamos para trás, nós também vamos enxergar que nós fizemos coisas que não precisavam ter feito. Então, hoje, nós estamos o quê? Aprendendo a não repetir. Mas Entende? Não então preocupe, não vai para o. eu fico morrendo, tá? Fico pensando o tempo todo, eu vou para o umbral. Porque, Olha, deixa eu te explicar. Todos nós vamos passar pelo umbral. juro? Juro. Mas depende do que você plasmou na sua cabeça, porque o umbral se atravessou a rua, você já está. Porque um confunde com a Terra, de tanto que a Terra ainda está atrasada. É como se uma outra vibração penetrasse nos fluidos e vibrações da Terra. Então, o nosso umbral vai ser correspondente aos nossos atos. Uhum. Certo? Agora, dependendo
você agora está estudando, você tá melhorando a sua condição de pensamento, está mudando os seus atos, e isso vai pesar na sua, como se diz assim, no livre-arbítrio e também na sua questão de ser recolhida mais rápido. Porque, às vezes, o umbral, os outros pensam, o nosso lar é um umbral mais refinado, entendeu? Existe um umbral grosso, que é esse que vai embora da Terra, o umbral médio, que é esse que todos nós vamos passar, e a cidade do nosso lar, que é o umbral melhor, que aí nós temos mais condição de evoluir, mas todos eles dependem das nossas ações que nós vamos passar. Mas como você está percebendo aonde você errou e você está procurando fazer o melhor, o que você está fazendo hoje está ajudando a abater aquilo que você fez no seu passado. Entendi. Uma vez eu fui a gente é nova, né? Na minha adolescência. Eu fui num senhor e ele mandava você escrever 3 vezes o seu nome. Uma vez era o seu passado, uma vez era o seu futuro, era o seu presente, e a terceira vez é o seu futuro. Certo? Então, ele disse para mim assim: seu pai vai perder o braço. Mas como meu pai fez tanta caridade, ele perdeu a ponta do dedo. Ele chorou 21 dias. Ele perdeu tudo. Você acredita que o dedo reconstruiu e a unha nasceu outra vez? Então, você pode, com os seus atos, modificar a sua vida daqui para frente. Por isso que fala, vamos pensar positivo, vamos falar coisas boas, vamos amar mais, vamos tolerar mais. Tudo isso faz parte para que nós possamos amadurecer o nosso eu, nós conhecermos quem somos nós, melhorarmos as nossas ações. Eu não sei se eu te expliquei, Adriana. Explicou sim, explicou sim. Tem gente que tem mais pergunta? Eu achei. Tereza, fala, minha filha. Eu acho que até você já respondeu, porque eu ia perguntar. Se a Terra vai para a regeneração, onde ia ficar o umbral? Né? Aí você já respondeu que existe 3 tipos. O umbral grosso, que é o umbral que faz esses genocida, esse tipo de gente. Aí, mesmo entrando na regeneração, ela ainda não vai se tornar um planeta de regeneração. É preciso que nós passamos pelas provas que ainda precisamos passar para podermos nós regenerarmos. Então, a regeneração da Terra não depende de Deus, ela depende de cada um de nós se regenerar. Certo? Agora, vamos supor, algum poderia ficar na regeneração da Terra, mas certas, vamos supor, furacão, terremoto, isso tudo vai diminuir para não ter mais. Entendeu? Então, quando a pessoa precisa, às vezes, passar por uma doença, que no período já a Terra já quase regenerada não vai existir, essa pessoa é levada para um planeta de expiação e prova, que existe essa prova para ela passar. Então, ninguém vai sair ileso. Todo mundo terá que quitar suas dívidas. Certo? Mas ela não vai regenerar de uma vez.
devagar. Por isso que não é o Covid que está tirando as pessoas que são más. Não. A maioria das pessoas já iam ter que desencarnar. Então, o Covid veio para poder fazer essa renovação, né? Mas ainda vamos ter outros percalços, ainda maiores do que nós estamos vivendo. Mas não é para nós ficarmos apavorados. Para o que a gente escuta? É para termos coragem, é para termos fé, esperança e ajudar as pessoas que precisam. Para nós vencermos aquilo que a Terra ainda vai ter que passar no período dela para entrar na regeneração. Respondi, Tê? Respondeu. Obrigada. Tem alguém aí que tem alguma pergunta? Marleninha? Eu. Oi, fala. Assim, ouvindo você falar desde o início, e lembrando, né, quantas e quantas vezes, quantas e quantas noites a gente ouve você falar, né? Desde lá do tempo, desde, sei lá, já tem o quê? Uns 15 a 20 anos, né? Que a gente te Não, escuta. desde que eu fui sua professora, né? Por Mas essa eu parte, tinha vamos 10 anotar. anos que eu fui professora dela. Então, Badia, até o momento que a gente não sabe, assim, por ignorância mesmo, né? Que a gente não sabe, que a gente não tem o conhecimento e tudo, a gente erra. Mas mesmo a gente tendo conhecimento, igual você acabou de falar há pouco, mesmo a gente estudando, mesmo a gente dedicando, porque todo dia a gente está à prova, né? As provações estão aí no nosso dia a dia, a cada momento. E às vezes a gente se corrige. Nossa, eu não podia nem estar pensando isso. Aí eu lembro, muitas vezes durante o dia eu lembro de você, sabe? Porque a gente tem que cuidar do pensamento, né? Mas a nossa responsabilidade como espírita, ela tem um peso maior, não tem? Porque eu lembro dos livros do Dr. Inácio, principalmente nas introduções, nos primeiros capítulos, ele sempre fala, né? Ele sempre falou que a maioria das pessoas, dos espíritos que estavam lá em sofrimento e tudo mais, a maioria era espírita. Espírita. E aí, o que você quer saber? Essa questão? É da nossa responsabilidade, Sim, né? a nossa responsabilidade é maior do que aqueles que não conhecem o Consolador. Quando a gente conhece e pratica, vocês percebem que todos nós sofremos uma transformação gradual. Nós começamos a refletir sobre o que falamos, sobre como agimos, como fazemos as coisas, como pensamos. Então, a gente faz uma mudança interna. Essa mudança interna, e não foi Deus que mandou, é você que começou a compreender que precisamos trabalhar a ignorância, trabalhar o ódio, a mágoa, o orgulho, a inveja, o ciúme. À medida que a gente vai consertando essas partes, nós vamos melhorando. Agora, como nós vivemos, Cleia, em um mundo de expiação e prova, e o corpo nosso ainda é muito pesado, nós ainda tendemos a errar. Porque nós não somos santos e nós estamos evoluindo. E a evolução nos permite cair e levantar, e não fazer mais. É isso que nós temos que compreender. Se eu hoje fui lá, briguei, xinguei, nossa, meu Deus, não vou fazer isso mais. Você começa a não fazer. Você já começou a consertar aquele erro com atos melhores. Aí você já sai daquela faixa vibratória. Mas nós temos tudo para cair nessa terra. Nós temos a vida material, nos chama para poder viver nababescamente, queremos ser servidos, queremos ser os melhores. E muitos dos espíritas se acham, eles são os donos da verdade,
são as pessoas escolhidas por Deus, não. Nós somos os mais devedores. Nós somos aqueles que fizemos coisa ixa, do arco da velha e a vassoura da bruxa. E aí, o que que nós precisamos? Pedir à espiritualidade a oportunidade para desenvolvermos a mediunidade para que nós possamos quitar mais rapidamente a nossa condição de inferioridade que a gente ainda guarda dentro da gente. E muitos dos espíritas se acham dono, o rei da cocada, e nós não somos. Tem lugares, não estou falando de ninguém, tem lugares que você é mal recebido, tem lugares que acham que só eles é que sabem a verdade, não. Todos nós temos que aprender, todos nós temos que ter a nossa verdade. A verdade minha não precisa ser a verdade de vocês, mas se a nossa verdade nos conduzir ao caminho que Jesus nos ensinou, nós estamos no caminho certo. Entendeu, Cleide? A gente mesmo, minha filha. Mas a gente não pode persistir no erro. Tem mais alguém? Fala. Entendi, sim. E assim, é, eu me cobro muito, sabe, Badi? Eu me cobro o tempo todo, sabe? E assim, uma coisa que eu aprendi, né, com o tempo de exercitar é assim, que espírita eu estou sendo, que cristão eu estou sendo, que exemplo que eu estou deixando, sabe, assim, de me fazer essas perguntas várias vezes ao dia, para policiar mesmo, que eu achei assim, que é uma forma que eu encontrei para me policiar, sabe, assim, para ver se a gente erra menos. Claro que errar a gente vai continuar errando, né? Mas nós estamos aqui também para aprender. Então, é, é uma forma que eu inventei, sabe, de agir melhor, de ser melhor, né? Então, mas a única coisa que você tem que acrescentar nessa reforma sua é compreender se errou aonde, por que você errou, por que essa dificuldade apareceu na sua vida. Quando você compreende isto, você já venceu, entendeu? Você não precisa se policiar. Se você tem que compreender, nossa, hoje eu perdi a paciência porque eu não consegui resolver esse problema. Então, por que eu não consegui? É porque eu preciso refletir, eu preciso pensar como conduzir este problema. Às vezes, esse problema foi para me pensar melhor, entende? Então, tudo tem é como um relógio, tudo encaixado. Uma coisa leva a outra. E os espíritos impuros, esses espíritos zombeteiros, nos provocam o tempo inteiro para que, às vezes, as coisas que a gente vai fazer não dê certo. Por isso que a gente tem que levantar de manhã, obrigada, meu Deus, mas me protege durante o dia, dentro do meu trabalho, na rua, aonde eu estiver, né? E quando eu for deitar, meu Deus, obrigado por tudo, pelo alimento, pelas pessoas que conviveram comigo. Errei aqui, preciso consertar. É isso, é nós fazermos. Antigamente a gente confessava com o padre, a gente ia falar. Pois é, hoje nós não precisamos disso, nós confessamos para a nossa consciência, porque nós já temos as condições necessárias para entender os nossos problemas, as nossas faltas, aquilo que a gente precisa moralizar. Tem mais alguém? Jaqueline? Fala, Marlene. Não, pode chamar Jaqueline, depois eu falo. Não, depois eu chamo, ela espera. Pode falar. Eu faço minhas palavras da Cléia. Que realmente esse vigiar o tempo todo que eu fico. Sim. Por muitas vezes, né, eu tenho que dar bronca, né? Aí, a partir do momento que eu dou bronca na Giz, eu falo, ai, por que eu fiz isso? Mas aí eu fico me cobrando, sabe? Falei, eu tenho que compreendê-la, eu preciso compreender. Hoje mesmo eu fiz. Aí fiquei, ai, meu Deus do céu.
E vim aqui pro meu quarto e falei, o que eu faço? Eu peço desculpa para ela, mas eu não precisava de pedir desculpa, porque eu falei para ela não comer doce. E ela comeu, e muito. Eu fiquei falando, mas eu não zanguei. Eu falei, minha filha, você não pode comer esse tanto, você tem que diminuir, porque você está em reeducação alimentar, por que você está fazendo isso? E ela não escuta e foi comendo, sabe? E aquilo parece que provocou para que ela comesse. E eu me senti culpada. Eu falei comigo, Marlene, falei, Marlene, você precisa aprender a falar. E não na hora errada, acho que eu falei na hora errada. Ou não tinha que Marlene, falar. exerça seu papel de mãe, viu? Falei assim, ó, Entendeu? mas, ô, Badia, você também é mãe, você sabe que a gente fala, mas depois fica ali, ó, aquele Não, coendo. mas exerça seu papel de mãe. Fala uma vez, não coma doce porque você está fazendo reeducação alimentar. Pronto, acabou. Não tem que morrer por isso, você está fazendo uma coisa que é para o bem. Agora você ó, pode tomar essa garrafa de cerveja que eu vou ficar feliz. Aí você tem que sentir remorso. Faça seu papel de mãe. Você não é irmã dela, você é mãe dela. Entendeu? Isso A gente aí. tem que fazer o papel de mãe, tem hora. Aí depois, Tem, quando a gente tem que pedir desculpa, a gente pede. Mas também. quando não tem, você continua mostrando para a pessoa que aquela ação não é o certo, não é o correto. Exatamente. E depois eu Viu? volto no. Eu Todos, pode falar. todos nós nos policiamos toda hora, porque isso faz parte da nossa consciência. Isso. Certo? A nossa Uhum. consciência, quando nós fazemos trem errado, ela bate aquele sino. E Hum, a gente, então, começa, fica 2, 3 dias remoendo, 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 aí depois passa, a gente esquece, repete. Então, é é. isso que nós precisamos. É procurar não repetir, Isso. compreender também as nossas fraquezas. Nós somos seres humanos no exercício da perfeição. Ainda precisamos do buril para nós sermos Sim. as belezas de Vênus, para nós sermos um diamante, para nós sairmos da escuridão e chegar à luz. Então, nós precisamos desse buril. E é esse buril que nos educa. Entendeu? Então, todo mundo passa pelo que você passa. Todo mundo sente. Eu escutei hoje um programa, a pessoa falou assim: nossa, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu queria pelo menos uma vez mais ver meu filho e falar para ele o quanto eu o amava. Então é isso. Vamos falar que nós amamos, que a E gente eu falo gosta, vamos sempre. perdoar, vamos entender, vamos abraçar, vamos beijar apesar que não podendo, mas pelo menos sempre mostrar para a pessoa que você está ali com muito amor, Sim. ajudando a pessoa, para ela sentir que ela tem um ombro, que ela pode encostar e que ela Uhum. sabe que aquele ombro vai fazer o que é necessário para poder reerguer e ajudar, né? Respirei. Jaqueline, Tá bom. Marlene, desculpa, bem, eu Não, cortei. desculpa, não. Eu não tenho que desculpar, não. Você falou o que eu precisava de ouvir. Porque você fica com aquilo ali, você fala, então eu não vou falar sempre? Vou, claro que eu preciso chamar a atenção dela. E isso, fala uma Infelizmente, eu vez, tenho. Eu olhando falei nos e olhos. pronto. Fala Foi uma isso que eu vez fiz. olhando nos olhos. Isso. Entendeu? Aí ela fica moadinha, sabe? Depois eu continuo conversando normal. Falei, Isso, acabou, tchau. isso Entendeu? acaba briga de casal também. Briga de casal. Exatamente. Aqueles que vão, a pessoa vai brigando, aí dorme um no sofá, o outro lá na cama, Não um pode. não quer conversar, o outro não quer. Não, tem que entender. Brigou, conversa normal, a hora que passar o momento da raiva, vamos dialogar. Porque dialogar na hora que está nervoso, sai tapa, prato, colher, né? Então, o que é necessário? Voltar a conversar e pronto. Porque depois a gente existe essa união que nós temos que fortalecer para nós ficarmos mais em contato com Deus. Jaqueline, fala alguma Oi, coisa. Badinha. Então, Badinha,
fiquei muito feliz de ouvir o seu depoimento a respeito do seu pai, da história, né? E é um acalento do nosso coração saber que se a gente seguir firme, fazendo, realizando essa reforma íntima, né? É, Nós podemos, né, conseguir amenizar aquele, né, aquele dito karma, né, isso. que a É, gente vem. Então, a gente pode amenizar os nossos sofrimentos, a nossa colheita, né, que às vezes a gente vem para colher algumas coisas mais difíceis e a gente pode estar amenizando essas dores. E isso. é uma bênção, né? Então, a É, responsabilidade é toda 100% somente nossa. E a é. escolha é somente nossa. Então, cada um de nós tem que todo dia fazer essa análise do que estamos fazendo, o que estamos plantando, se estamos, pelo menos, tentando ser um pouquinho cristãos, né? Para a gente Uhum. seguir o caminho que é o bom, né? Tá corretíssimo, é isso mesmo, minha filha. Tem mais alguém que gostaria? Alguém quer fazer pergunta? Gente, se eu não souber responder, a gente vai estudar. Se eu souber responder, eu vou responder. E não pense que vocês vão fazer pergunta que vai tirar o mérito da pessoa de vocês, envergonhar. Não tem nada disso. Nós estamos aqui para aprender e exercitar. Pode falar, Simone. Vadir, Hum, então, bom, tá bem explicado, né? Vocês falaram, foi muito bom mesmo, que é a reforma íntima, né, da gente, e a gente vê onde a gente está errando, é passo a passo, né? é, Porque por mais que a gente sabe o que está fazendo, se é certo, é errado, às vezes a gente cai no erro de novo, né, Vadir? Mas é. é aquela coisa, orar e vigiar, né? Então, por isso que é bom os estudos, a gente aprimorar e procurar errar menos, né? É isso aí. É isso aí. Eu tava com uma dúvida não, assim, esses dias eu tava pensando sobre o Adolf Hitler. Hum. Como será que ele está, esse Olha, espírito? deixa eu falar uma coisa. Essas pessoas, o melhor é nós não falarmos nela. Ah, é? Porque a influência dele ainda persiste na Terra. Mesmo ele desencarnado, ele tem muitos seguidores ainda na Terra. E tem muitos espíritos agarrados a essa simbologia. Então, o melhor é a gente não pensar nisso. Não, eu Vamos queria pensar, saber. vamos pensar outras coisas mais leves, suaves. Você entendeu o que eu quero te dizer? Porque senão Entendi, você atrai para você espíritos que estão doidos para fazer o forrobodó. Entendeu? Os outros entendi. escutam eu falando, vai pensar, essa professora. Tem alguém mais? Respondi, Simone. Respondeu, sim. Ótimo, obrigada. Nada. Gildinha, tem pergunta? Elisa, TT, Marcinha bonitinha, minha amiguinha. Você sabe que eu gosto de você como irmã também, né? Você não é filha do tio Joaquim, não. Você é filha da mamãe e do papai também. Você prestou atenção que as suas irmãs tudo é com M, né? É. Tudo irmã do Joaquim. Hein? Quem mais gostaria de falar? Eu tenho mais uma pergunta que ficou meio. Ah, não, perdão, é que a minha página virou. Em vez de 24, caiu para 24. Desculpa. Não, a próxima aula nós vamos trabalhar com a 125 até a 127, porque depois nós vamos falar sobre anjos e demônios e é muito grande a parte para nós entrarmos em encarnação dos espíritos. Então, nós vamos fazer um trecho menor da aula que vem para podermos
dá tempo de conversarmos, de resolver as nossas questões. Pode fazer pergunta, Adriana. Não, porque tinha virado a página. Ali estava falando sobre a inteligência do espírito, entendeu? Porque a questão ia sair do tema. Então, pode deixar para trás. Não tem Tá. problema. Semana que vem resolve? A semana que vem responde sua pergunta? Não, não, é porque vocês já devem ter estudado, entendeu? Porque minha página virou para a Entendi. 24. Não, a inteligência é do espírito, viu? A inteligência é do espírito. O corpo sem espírito não é nada. Então, uma pessoa que vem muito inteligente não tem a ver com a genética dos pais? Sim. Muitas vezes não. Não. Ele herda, às vezes, só características físicas. Porque, às vezes, esse espírito, ele precisava vir nesses pais para poder ele passar pelo que ele precisava, mas ele é um espírito que estudou lá e trouxe essa sabedoria para aplicar aqui. Entendi, porque eu tive um filho muito inteligente, extremamente inteligente. Você tem um filho? Eu tenho. E que não tem nada a ver comigo, entendeu? Nada. E aí, quando apareceu ali aquela pergunta 24 ali, aí veio aqui misturado junto com essa parte do bem e do mal, porque ele, além de vir muito inteligente, veio, quer dizer, ele usa a ciência como uma defesa para ele entender que religião não existe, ele acabou se tornando ateu. E é uma luta constante para que eu possa mostrar para ele o caminho de Deus. Né? Nunca consegui, porque acaba a fé, sabe? Eu tento plantar a fé nele, né? E é uma luta constante. Eu sinto assim, que você, por mais que você fale, ele não vai te entender. Mas se você orar como mãe, todos os dias, para ele, para o espírito dele começar a entender, ele vai ter mudanças, entende? Porque quando a gente fala, a pessoa não acredita. Tem pessoas que têm que, igual ele é cientista, ele tem que pegar, ver, provar para crer. Igual São Tomé. São Tomé teve que passar a mão nas chagas de Jesus para ele acreditar que era Jesus, que Jesus foi pregado na cruz, né? Então... 12 até matéria, tu tirava mais do que era necessário, mas em religião quase perdia, porque tinha debates homéricos com o professor. Uma religião, estudavam todas, e assim ele tinha problema com todas, porque todas usam a fé, né? E não se comprova a fé, né? E acontecimentos da história, né? Com Jesus Cristo, e assim foi com todos os outros, né? Das outras religiões que ele estudou, né? Então, mas pode ter certeza que um dia ele vai acreditar. Um dia ele vai acreditar. Não adianta a gente ficar para a pessoa, faz isso, que ela não vai fazer. O que muda é a oração. A Gilda sabe. Fala aí, Gilda. Quer ver? Escuta aqui. Gildinha, se você for embora, você vai ver. Não, Badia, eu estou aqui. Você quer que eu fale sobre... Não precisa contar o caso, mas... Não, eu sei, sobre a relação com a mãe? Como mãe. Como mãe? Adriana, você pode ter certeza que Deus, o nosso Pai maior, e a nossa Mãe Maria Santíssima, ouve as preces de uma mãe. Eu tenho prova disso, certo? Como mãe, eu recebi essa graça. E a minha fé aumentou muito mais. E eu te falo, comece a fazer as suas orações para os seus filhos, que você vai ser ouvida. É porque ela não vai contar o que ela passou. E também não interessa. O que interessa é que ela conseguiu. E eu sei que ela conseguiu. Entendeu? Então, igual a doutrina espírita, ela é muito difícil para as pessoas crer, porque a maioria não vê, não ouve.
Então, eles querem ver. E muitas das pessoas que vão no centro espírita vão para ver o espetáculo, mas não vão para ver, para aprender e melhorar. Muitas das pessoas. Aí umas falam, não, esse centro é fraco. Não, o passo daquela pessoa não quer tomar. E não é porque ela não crê. Então, quando a gente crê, quando a gente entender, aí a doutrina vai passar a ser o nosso alicerce. Por isso que muitas pessoas preferem religiões onde são mandadas, onde obedecem, onde fazem o que eles mandam fazer. Mas em nenhum momento, naquele tempo que você era católica, ela te preencheu. Mas quando você começou a fazer mais perguntas e não conseguiu respostas, você foi procurar. É isso que acontece com todo mundo. Certo? E sabe qual é o caminho que nós percorremos para fazer essas perguntas? Chama dor. Enquanto a dor não bate na nossa porta, nós ainda não sabemos aprender pelo amor. Agora nós já estamos começando a ir pelo amor, respeitando uma de cada um, respeitando como cada um aqui que está presente como cada um age. Nós temos que entender por quê? Porque a vida, o caminhar de cada um de nós é diferente. Temos semelhanças no pensar, mas as nossas experiências que trazemos são experiências totalmente diferentes. Mas, em nenhum momento nesse universo de Deus, nós reunimos e falamos, nós vamos um grupo onde nós vamos estudar para poder nós trabalharmos em alguma coisa que no futuro é reservada para nós. Porque nós não fomos unidos à toa. Nós estamos unidos com um objetivo maior. Então, esse objetivo, enquanto ele já começou, mas nós precisamos aprender a modificar, a tirar as ranhuras que nós temos dentro de nós, fazermos o autoconhecimento, começar a gostar de nós, não no sentido eu sou a maior, eu sou a mais bonita, não, é gostar de nós entendendo que nós temos falhas, mas que nós temos também muitas coisas maravilhosas, como cada um de vocês tem. E todo mundo de você, todos vocês sofreram experiências que foram amargas, porque elas são próprias para cada um de nós. Eu não tenho, o que eu passo não é o que a Marlene passa, não é o que a Claudinha passa, mas o importante é que nós nos unimos com o objetivo. Qual que é o objetivo? Crescermos espiritualmente, compreendermos como levar a vida, entendermos uns aos outros, ver que cada um de nós, esse colorido que está aí, é maravilhoso. É uma plantação, é um jardim de amor que Deus deu para nós. Tem alguém com mais pergunta? Então, vamos fazer. Oi, Jaqueline. Só, assim, dentro do que eu acredito e que eu penso, mais vale um coração com atitudes positivas, cristãs, mesmo se a pessoa não tiver vínculo religioso nenhum. Porque às vezes a gente vê, né? E às vezes a gente se diz espírita demais, eu sou espírita, estudo e tal, e às vezes a gente não tem atitude. As nossas atitudes são muito menores do que aquele que não tem rótulo nenhum, mas que tem atitude de bondade, caridade, amor ao próximo. Então, Adriana, meu pai falava que o tempo cura queijo. Faz as preces para o seu filho e ele vai encontrar. E mesmo que ele não tenha rótulo religioso nenhum, se ele tiver bom coração, já está valendo, né? Já está valendo. E aí agora a luta é de dois, porque ele está namorando uma mocinha maravilhosa, uma espanholinha que também é ateia.
importa. Os dois sendo bons um com o outro, né? Trabalhando para o bem, que mal tem, né? Jaqueline, você lembrou certinho essa questão. É isso aí, um vai lembrando a questão para a gente poder fazer as intervenções e entender melhor. Cristiano, eu vou fazer a prece e você pede a Ruth para cantar para nós. Então vamos. Amado Mestre Jesus, unidos todos os nossos corações, num sentido de paz, de amor, de encantamento, Jesus, e de gratidão por toda a sua misericórdia para conosco, nos ajudando, Jesus, a vencer a nós mesmos, nos ajudando a conhecer as verdades e entendê-las como elas devem ser conhecidas, porque só assim nós conheceremos o amor de verdade, o perdão verdadeiro, a compreensão que nos leva à paz. E assim, Jesus, nós pedimos que esses mentores amigos, esses médicos do espaço, possam vir essas correntes de amigos, a corrente Maria de Nazaré, possa vir nos lares de todos os nossos companheiros que estão aqui nessa live, todas as famílias, todos os lugares desse mundo, todos os hospitais, em todos os cantos, Jesus, nas matas, no ar, nos rios, nos animais, e em todos os humanos, encarnados e desencarnados. Ó Jesus, contamos com sua misericórdia para nos ajudar a vencer a nossa ignorância, porque ela é que faz com que a gente erre mais. Mesmo sabendo, deixamos que a nossa matéria fale mais alto do que o nosso espírito. Nos ajude, Jesus, a levantarmos em prece, a orar olhando para cima e conclamando todos esses mentores para ajudar essa terra que tanto tem sofrido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio.
aconteça, Nossa Senhora. Nossa, foi lindo. Completou perfeitamente tudo que nós fizemos, né? Nossa. Gente, boa noite. Se não é vocês, esse culto estudo não aconteceria. Eu agradeço a cada um de vocês a participação, viu? Eu estou procurando aprender cada dia mais com vocês a ser melhor, porque cada dia um lança um pouquinho de amor para todos nós e nós estamos melhorando a cada dia mais. Muito obrigado, boa noite, até quarta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, viu, meu Tchau, filho? tchau. Obrigada, gente. Boa noite, Maria. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, Beijo. pessoal. Tchau, tchau, Simone.